E aí, galera, há um tempo atrás eu estava pensando sobre as pessoas que não sabem muito sobre a história do blackface, o que é o blackface, mas as pessoas que sabem acabam não comentando sobre isso ou gravando um vídeo sobre. É claro, tem vários conteúdos na internet, se vocês pesquisarem a história do blackface e do que se trata, vocês vão encontrar, mas eu vejo poucos criadores de conteúdos trazendo isso em pauta até nos dias de hoje. E eu decidi com isso trazer um vídeo para vocês explicando o que é o blackface, do que se trata, onde ele se originou e o porquê do blackface ser um ato tão, mas tão problemático. Então, por favor, e por conta disso, se vocês quiserem saber um pouco dessa história, assistam esse vídeo até o final. O blackface é um ato muito, mas muito antigo, que veio da era medieval e que ganhou uma fama nos Estados Unidos, onde depois que essa fama acabou chegando nos Estados Unidos, os americanos decidiram começar a ter esse ato de fazer o blackface, que consiste em você pintar o rosto de preto para poder interpretar pessoas negras. Sim, naquela época as pessoas negras não podiam atuar, então por consequência disso, as pessoas brancas se colocavam no nível de querer pintar o rosto de preto para poder interpretar as pessoas negras. E não era como se as pessoas brancas que pintassem o rosto de preto interpretassem as pessoas negras de formas normais. Não, eles faziam algo de errado, que era pintar o rosto de preto para poder interpretar pessoas negras, e além disso, interpretava elas de maneiras caricatas, de maneiras completamente racistas, usando estereótipos racistas da época. E por consequência desses atos não serem algo legal, até porque você fazer blackface até hoje é visto como algo horrível, e anos atrás era pior ainda, por consequência disso tudo, as pessoas negras que já eram mal vistas pela sociedade acabavam sendo mais vistas ainda, e por consequência disso também eram mais apedrejadas ainda e sofriam um racismo maior do que o normal. Então o povo que já era ridicularizado em si, antes do cinema, depois que surgiu o cinema e depois que surgiu o blackface, acabou sendo ridicularizado mais ainda e tendo sua vida em risco mais ainda, e ao mesmo tempo, obviamente, isso causava um sofrimento grandioso para as pessoas negras da época, tanto mulheres como homens e até crianças também, que eram alvos principais disso. Para vocês verem que o racismo era tão, mas tão grande, que o primeiro beijo interracial de uma mulher negra com um homem branco ocorreu na novela Emergency Ward, número 10, que foi lançado em 1964. Por muitos e muitos anos, até as pessoas negras acabarem podendo interpretar, né, algo que eles não podiam fazer, né, como eu disse anteriormente, pessoas negras, tanto mulheres quanto homens e crianças, não podiam interpretar, atuar em cinema, no teatro, por serem negros. Chegou o momento que eles puderam ter essa oportunidade de atuar ali, né, mesmo sendo pessoas negras, mas mesmo assim eles só foram ter um filme onde era um relacionamento interracial entre uma mulher negra e um homem branco, ou vice-versa, né, foi somente nessa novela A Emergency Ward, número 10, do ano 1964. I want to kiss you. What for? Just because. Oh, that's better. Outro exemplo muito triste, mas que era uma realidade nos Estados Unidos em relação ao racismo, foi o exemplo da atriz Hattie McDaniel, que foi uma atriz que interpretou uma personagem que era uma diarista, uma doméstica no filme E o Vento Levou. E essa atriz, em 1940, foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar. Mas mesmo assim, ela só teve o direito de entrar na cerimônia para poder receber o prêmio assim que ela foi chamada e ela foi indicada pela pessoa ali que fica ali, né, dizendo as pessoas que foram indicadas ao Oscar. Até porque, até então, naquela época, pessoas negras não podiam entrar em localidades onde tinham, de maioria, pessoas brancas. E tentem adivinhar comigo qual era o evento que tinha de maioria pessoas brancas, tanto mulheres, homens e crianças, na cerimônia do cinema, onde esse filme foi um dos indicados. E nesse momento, onde o filme O Vento Levou foi indicado e a atriz ganhou como melhor atriz, foi o momento que ela entrou. Até porque, por conta da segregação racial, como eu disse anteriormente, pessoas negras não poderiam entrar nos mesmos locais que pessoas brancas, e vice-versa. Então, nesse caso, a atriz ficou do lado de fora do evento o tempo todo, toda a cerimônia, enquanto pessoas estavam conversando sobre o filme, o quanto duraram atuar, enquanto estavam lá se alimentando, brincando, zoando, a atriz teve que ficar do lado de fora, porque ela só poderia entrar ali no evento assim que ela fosse chamada para receber o prêmio. E foi o que ela fez. Ela esperou até esse momento e, infelizmente, né, não pôde ficar lá dentro do evento por conta disso e recebeu o seu prêmio. Recebeu com orgulho, recebeu. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble.
and I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. Mas isso é só mais uma amostra grandiosa e triste do que rolava naquela época, onde uma atriz, mesmo estando em um filme grandioso, muito premiado e que é um clássico até hoje, teve o seu direito negado só por conta do seu tom de pele. No teatro medieval da Europa, atores usavam folheagem e roupas escuras para representar demônios, associando o escuro ao mal. E no Renascimento inglês, atores brancos interpretavam personagens negros como em Otelo, utilizando maquiagens escuras para marcar a diferença racial. No começo dos anos 1930, em Nova York, o ator Thomas G. Rice criou um personagem chamado Jim Crow, usando em seu figurino cortiças queimadas e roupas rasgadas. Essa exposição e apresentação deu o nome popular que se chama Show dos Menestres, ou então em inglês Minstrel Show. Mas essas performances e o próprio personagem Jim Crow em si eram uma situação bem problemática. O personagem em si e as performances eram problemáticas porque o personagem era tratado, como eu disse anteriormente, como um personagem completamente estereotipado, estereotipando demais pessoas negras. E um dos estereótipos nas apresentações era tratar pessoas negras como pessoas preguiçosas e hipersexualizadas e entre outras coisas também. Até porque, frequentemente, eles tratavam os personagens com estereótipos mostrando como se as pessoas negras fossem ignorantes e ao mesmo tempo medrosas, né? Principalmente o ato do ser ignorante, porque era algo que era um estereótipo muito frequente naquela época, fazendo assim pessoas de fora, obviamente pessoas brancas, pegarem um preconceito que eles já tinham pelas pessoas negras e deixarem esse preconceito racismo mais aflorado ainda, se achando no direito de ser racista com essas pessoas por conta do que eles acham que as pessoas negras são no dia a dia. Algo que não passava de um estereótipo preconceituoso e ao mesmo tempo racista pra caramba. Em 1843, a Virginia Menstruation e os Christie's Menstrual protagonizaram um formato de espetáculos em 3 atos, com canções e danças e piadas racistas. Personagens fixos como Zip Coon, Mummy e o próprio Jim Crow se tornaram arquétipos raciais reproduzidos por décadas e décadas. Agora eu paro para poder conversar com vocês e analisar essa questão. Personagens racistas, personagens estereotipados, que para as pessoas brancas era algo divertido, era algo maneiro, era algo legal, para pessoas negras não eram nada disso, até porque nós estamos falando de uma época onde a segregação não estava só em um bar onde pessoas negras não podiam entrar, porque era um bar de pessoas brancas. Eram localidades como transporte público, como ônibus, banheiro, sala de escola, escola em si, e outras localidades que as pessoas negras não tinham direito de usar, né, e usufruir, né, obviamente a mesma coisa, porque eram localidades de pessoas brancas. Então, ao elas entrarem ou tentarem entrar em localidades como essas, elas eram expulsas, elas não tinham o seu lugar para poder ficar. Às vezes, pelas pessoas racistas, elas não eram nem consideradas como seres humanos. Então ter personagens como esses, né, o exemplo principal de Jim Crow e entre outros nessa época, legitimava mais ainda e ferrava mais ainda com a vida de pessoas negras que só queriam sobreviver naquela época. E isso ficou ainda pior, até porque, como eu disse para vocês anteriormente, pessoas negras não podiam interpretar personagens em teatros ou até no cinema. Mas depois que as pessoas negras passaram a interpretar personagens, começaram a poder atuar, essas mesmas pessoas negras, mesmo sendo negras, o que é engraçado, eles eram obrigados a usar o blackface. Sim, é preciso repetir, parece estranho, parece complicado, eu posso estar me repetindo toda hora, mas eu preciso repetir isso. Sim, pessoas negras, mesmo sendo negras, eram obrigadas a usar o blackface, porque naquela época era uma obrigação, então as pessoas negras tinham que fazer isso. Um exemplo disso é o ator Bert Williams, que foi um dos primeiros e um dos pioneiros ali, astros do showbiz, foi um ator que foi obrigado a usar o blackface em sua época, mesmo, obviamente, já sendo um homem negro. Então, mesmo assim, esse ator teve que enfrentar um dilema de visibilidade por conta dele ser um ator negro, já representando milhares de pessoas negras que antes não eram representadas, mas mesmo fazendo isso, ele ter que reforçar esse estereótipo. Então, por ele, infelizmente, ter que reforçar esses estereótipos que eram estereótipos ruins, ele teve que entrar nesse dilema com a indústria naquela época. E esse exemplo, né, mesmo não sendo esse caso que eu vou falar agora de uma pessoa negra usando blackface,
Esse exemplo foi para vários outros atores, como a atriz Judy Garland, que, para quem não sabe, interpretou a protagonista, né, a personagem principal no filme O Mágico de Oz, que foi uma atriz branca que teve que usar o blackface. Ela teve não, né? Ela usou o blackface, até porque eu não sei se ela foi obrigada, ao meu ver não, mas ela foi uma das atrizes brancas da época que usaram blackface naquela época. Então, nessa atriz aí, queridinha da época, protagonista de um filme tão, mas tão conhecido e um clássico grandioso, não escapou de usar o blackface, de acabar interpretando uma personagem que nutria estereótipos e trazia estereótipos preconceituosos e racistas de pessoas negras. Mas que mesmo que não tivesse esses estereótipos em cenas, visualmente já trazia esse ato ruim que era de usar o blackface. Listen here, you won't let me speak. Don't you know the Swanee River is a dried up creek? Come on and carry me home. La da, la da, ho, 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 da 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 da. Um dos primeiros exemplos do blackface no cinema foi no filme que se chama O Nascimento de uma Nação, que foi lançado em 1915. E uma outra obra que teve o blackface, mas que agora foi um cinema em rádio, foi na obra que se chama The Jazz Singer, que foi lançado em 1927 e que dali imortalizou o blackface com um cinema sonoro envolvendo música e cinema ao mesmo tempo. Outra coisa pior e mais racista ainda, se é que o termo mais racista existe, foi uma outra programação em rádio onde pessoas brancas interpretavam pessoas negras, só que por serem rádio, eles só interpretavam as vozes ou estereótipos de gírias de pessoas negras. Então pessoas brancas ficavam observando como as pessoas negras se comunicavam e dali eles ficavam imitando o jeito que as pessoas negras falavam com as gírias ou, né, o dialeto das pessoas negras. Eles literalmente imitavam o dialeto de pessoas negras, mas não era uma maneira legal de imitar, e sim uma maneira bem estereotipada de imitar como as pessoas negras da época se comunicavam e conversavam. Agora eu vou falar sobre o declínio com os direitos civis, que ocorreu em 1940, onde de 1940 a 1960, pelas leis de direitos civis, o blackface foi algo tratado como algo ofensivo, que já era anteriormente, mas que agora foi tratado como lei. E foi algo que acabou sendo de pouco a pouco proibido por conta dos direitos civis da época. Por conta dos direitos civis, o blackface passou a ser algo visto como algo ofensivo, racista e também inaceitável. A prática do blackface foi algo que ultrapassou tantos níveis que muitos países acabaram conhecendo esse ato e acabaram também, por consequência disso, adquirindo isso. Como exemplos de países eu trago o México, Holanda e entre outros. E até aqui no Brasil, se vocês pararem para poder analisar, várias enquetes e tirinhas ou até programas de comédia da época traziam pessoas, atores ali, tanto atores quanto atrizes, usando o blackface. É claro que o contexto do blackface aqui no Brasil foi completamente diferente por conta de que eles não usavam o blackface para poder ridicularizar pessoas negras. Eu aposto que um inteligentão na época viu que estava fazendo sucesso, né? Sucesso. Pintaram o rosto de preto para poder interpretar pessoas pretas e pensaram, caramba, mano, tinha uma grande ideia. Vamos lá criar um programa onde nós vamos pintar o rosto para poder interpretar pessoas negras. Mas nós não estamos sendo racistas, né? A gente só está copiando o que aconteceu e o que veio dos Estados Unidos. Mas, obviamente, mesmo você não tendo a intenção de ser racista, você acaba sendo racista no momento que você copia algo que tem uma origem racista. Então se vocês acabarem procurando programas como Zorra Total e entre outros programas até da Globo em si, até do SBT também, se eu não me engano, vocês vão ver várias enquetes e programas onde atores brancos e atrizes brancas acabam pintando rostos de preto para poder interpretar pessoas negras usando o famoso blackface, né? Até tem um exemplo aí do próprio Rodrigo Faro, que já fez isso em muitas de suas apresentações, né, na Record, e, né, tipo assim, é inevitável porque vira meme. Eu sei que o Rodrigo Faro possivelmente não sabia de toda a história do blackface. Quando ele foi descobrir, ele viu a merda, a cagada que ele fez. Porém, é algo que já tá lá, né? Quando uma parada vai pra internet, ela não sai mais. Então, por conta da irresponsabilidade, da falta de pesquisar, da falta de querer saber da onde isso se originou, que acabou acarretando em coisas como essa que a gente vê hoje em dia, tanto na Zorra Total, quanto em programas da Globo e também o próprio programa do Rodrigo Faro, né? Mas, fazer o quê? Infelizmente, isso daí foi uma consequência do que se originou há anos e anos atrás.
Outras pessoas bem famosas dos Estados Unidos, como o próprio Jimmy Fallon e o Ted Manson, né, acabaram fazendo isso, de usar o blackface, tanto Jimmy Fallon no início dos anos 2000, quanto o Ted Manson em 1993, que acabaram usando o blackface. E até hoje, se vocês pesquisarem, o blackface aparece disfarçado com memes, filtros e etc. Por que esse tema é importante? Por que esse vídeo é importante? Porque eu estou falando de um ato que foi o blackface, que fez somente ridicularizar pessoas negras, tirar pessoas negras do seu direito de ser humano, fazendo com que essas pessoas não conseguissem se ver em obras cinematográficas, teatrais e do entretenimento. Fazendo também com que elas acabassem sendo ridicularizadas e, ao mesmo tempo, isso foi usado para negar papéis para essas próprias pessoas negras e também em controlar as narrativas e manter o domínio cultural branco, fazendo com que só coisas feitas por pessoas brancas acabassem se prevalecendo. Algo que está mudando nos dias de hoje. Então esse vídeo não é para poder criticar as pessoas, é uma crítica, querendo ou não é uma crítica, mas não é para poder diminuir as pessoas em si, é mais para conscientizar as pessoas, trazer algo que é uma realidade no mundo até hoje, que mesmo que não seja uma realidade tão frequente e originada aqui no Brasil, é algo que veio de lá, e tudo que vai de lá o pessoal daqui copia. Então, para as pessoas copiarem, elas têm que ter a consciência de saber da onde elas estão tirando tais informações e tais abordagens. Então, repito, esse vídeo não é para poder criticar, não é para ofender, e sim para conscientizar. Porque a conscientização é uma das coisas mais importantes na sociedade. E eu estou aqui para isso. O racismo e o preconceito não pode ser algo normalizado. Então, para que essas coisas não se repitam, sempre tem que ter alguma pessoa para poder falar sobre isso, conversar e explicar sobre a origem. E mesmo que o que eu esteja dizendo aqui não seja nem a pontinha do iceberg, pelo menos esse vídeo serviu para poder ajudar e fazer algumas pessoas entenderem um pouco sobre essa história do blackface, que é uma história triste, mas interessante ao mesmo tempo. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram desse tema do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal. Se conseguiram me entender, comentem aqui o que vocês gostaram desse vídeo, qual foi a parte da explicação que mais interessou a vocês, e eu peço para que, com respeito, vocês conversem aqui entre vocês e até comigo sobre esse tema abordado no vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, porque isso é muito, mas muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!